E segundo ano, vamos lá, então, finalizar, né, a apostila de história também. Então, ó, na aula passada, né, na última aula, a gente viu um pouquinho sobre as comunidades indígenas, fizemos um aparato histórico, né, vimos um pouquinho da história, algumas características, né, e hoje vocês vão conhecer a história de duas comunidades indígenas, na verdade, de duas crianças, e depois vamos fazer alguns exercícios de fixação, tá? Então, vocês vão abrir na página 23 e vamos fazer até a página 26, tá bom? Então, a página 23 é essa, a gente vai conhecer essas duas histórias. Alguns indígenas vivem nas cidades, outros vivem em terras indígenas. Então, vocês se recordam que a professora falou a respeito, principalmente da tecnologia, né? Por mais que os grupos indígenas eles resistam, eles tentem manter a sua identidade cultural, né? As características do povo que é entendido como civilizado já está adentrando, já está chegando nas comunidades indígenas e se manifestando lá também. Então é muito comum ver o índio usando roupa, o índio com telefone celular, o índio com acesso à internet. Então já acontece, tá? E são chamados os índios, né, que vivem na cidade. Tem outros grupos, né, que já vivem mais retirados, isolados, né, que defendem com muito ardor a sua cultura, a sua identidade, preserva muito as suas características, né, e eles vivem mais retirados, né, nas próprias terras indígenas, tá bom? Aí vamos lá. A primeira imagem de uma menina Guarani, Níbia, da aldeia Tecoapará, no município de Itaporanga, São Paulo, ó, pertinho da gente, em São Paulo. A foto foi tirada em 2014. Aí vem as características da tribo dela, ó. As casas dos índios Guarani costumam ser de madeira e barro, cobertas com folhas de palmeira. Costuma existir uma construção maior em que todos se reúnem no final do dia para cantar, dançar, rezar, tomar chá de erva mate. Então, olha só, lá na tribo tem várias ocas, tá? Essas ocas, segundo as informações, são construídas com madeira e barro. Só que a informação principal é que existe uma maior, tá? Uma aldeia maior, não é aldeia, né, que a gente fala. É uma construção, vamos colocar construção maior, onde todo mundo que mora naquela comunidade vai se reunir, tá? Se reunir para cantar, para dançar, para rezar. Então essa é a característica da comunidade onde que a menina Guarani mora. Aí logo embaixo tem uma criança da etnia Crarô, na aldeia Pé de Coco, município de Itacajá, Tocantins. Foto 2016. Então, 2 anos depois, essa foto foi tirada. Agora a gente vai ver a característica da aldeia. Ó. Nas aldeias dos índios, Craô, as casas formam um círculo com um pátio no meio. Então, ó, círculo e tem um pátio no centro. No pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas acontecem as corridas de toras de árvores. Então, ó, já é diferente. Então, a aldeia é um círculo, tá? Tem várias construções. E no centro, tá? No centro desse círculo fica o pátio, tá? E é ali naquele pátio que as pessoas vão se reunir. Então, viu? Você percebeu? Vocês perceberam como que as características elas são diferentes? Aí, virando a página, tem alguns exercícios de interpretação do texto, ó. A seguir, leia algumas características das comunidades indígenas estudadas e pinte os quadrinhos conforme as legendas. Então, de amarelo a gente vai pintar Guarani e de azul, Craô. As corridas de toras de árvore ocorrem em volta das casas. A gente viu que foi no último texto, foi lá no Craô, né? Então é verde. Esses indígenas se reúnem no fim da tarde para tomar chá de erva mate. Então, foi lá no primeiro texto que falou que tinha uma construção, tá? Como se fosse uma aldeia central onde as pessoas se reuniam para cantar, festejar, rezar e tomar o chá. Então é amarelo, é Guarani. As casas formam um círculo com um pátio no meio. Foi no segundo texto, tá? Então lembra, as construções, lá onde tem o menininho, as construções em formato do círculo e no meio tem um pátio. Não é uma aldeia central, tá? Uma construção central não, como se fosse uma casa maior, né? É um pátio mesmo. Então é verde. E a última informação, as casas desses indígenas são de madeira e de barro e cobertas com folhas de palmeira. É a primeira informação da tribo Guarani, até mesmo porque no segundo texto não falou qual é o material utilizado na construção, só falou que eles viviam em círculo, né, com pátio no meio. Então vocês vão pintar de amarelo. 2.
Marque com X as informações corretas sobre as comunidades indígenas. Primeira alternativa. As moradias dos indígenas são chamadas de maloca. Nós vimos isso, só que na aula anterior, na semana passada, nós vimos que ou é conhecida por oca ou é conhecida por maloca, tá? Então pode marcar um X que a opção está correta. Segunda, os indígenas costumam pintar o corpo em momentos especiais, sim, quando eles dançam, quando eles cantam, né? Quando eles vão festejar, né? É motivo para eles de muita alegria, de muito entusiasmo. Então eles vão pintar o corpo, né? Eles usam, lembra que eles usam a própria tinta presente na natureza para colorir o corpo. E a última, educação da criança indígena é de responsabilidade dos pais dela apenas. Tá aí uma característica muito interessante que nós vimos, que toda a comunidade indígena, ela participa da criação da criança índia. Então, não é uma responsabilidade apenas dos pais, igual comumente a gente vê, né, no nosso dia a dia, nas nossas famílias. Não é assim que funciona na comunidade indígena. Lá todo mundo participa da criação da criança, tá? Aí vem cidadania todo dia. Então, embaixo tem uma imagem dos indígenas Pataxó, lá na Bahia, Porto Seguro, Bahia, tá vendo? Então, a gente consegue perceber os trajes, né, que eles estão usando. Não dá para ver ao certo, parece que é um círculo, né? Eles devem estar dançando pela imagem. A gente vai fazer a leitura para a gente descobrir do que se trata. FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, é o órgão responsável pela proteção dos indígenas e de suas terras. A terra representa a vida para os indígenas, pois é por meio dela que esses povos obtêm alimento e condições para manter suas tradições. Então tem uma curiosidade para a gente, ó. Existe um órgão político, administrativo, que cuida especificamente dos índios aqui no Brasil e das suas terras, né? Porque o que acontece? Vocês perceberam, por exemplo, lá na região norte, como que a agricultura e a pecuária está tomando conta do território, aonde tem mata, né? Os grandes proprietários de terra estão destruindo, né? Para cultivar, né, a terra, a agricultura, a pecuária, etc, né? E a gente nem para pensar, né, em todo o mal que a gente está causando, não só para a natureza, mas principalmente para as pessoas que moram lá, inclusive os índios. Então existe um grupo específico que cuida, né, das tribos, que é a FUNAI, né? Porque eles têm uma identidade própria, que a gente viu, a cultura deles, né, é uma cultura, né, que vem de geração em geração com características específicas próprias deles e que eles tentam conservar, né? É direito deles, né? Lembrando que eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui, eles já existiam, eles já estavam aqui com a sua cultura, né? A sua diversidade de crença e é algo que tem que ser respeitado. Então, até hoje, embora já tenha se passado mais de 500 anos, ainda existe uma resistência, né? Eles ainda estão ali, intactos, firmes e fortes, né? Preservando, né, os seus, né, as suas condições de vida, os seus sonhos, né? Eles querem viver de acordo com o que eles acreditam, né? E a FUNAI tá aí uma curiosidade, né? A Fundação Nacional do Índio. Então, aqui no nosso país a gente tem uma fundação própria para proteger esse grupo. Aí, aprender é divertido. Vamos lá. Questão número 1. Nosso idioma, a língua portuguesa, contém muitas palavras de origem indígena. Encontre no caça-palavras 5 palavras de origem indígena. Então, vocês vão achar aí a capivara, que é o animal, o abacaxi de Marataízes, que também é plantado muito em Kennedy, é uma palavra indígena, tá? A mandioca, só que eu não sei se vai ter mandioca, não tem. Mas a pipoca vocês vão achar, tá? A pipoca e o mingau também são palavras, né, de cultura indígena. Então, vocês vão pesquisando aí, tem um animal também para vocês procurarem, que eu não vou falar o nome, que eu quero que vocês localizem sozinhos, tá? Mas vocês vão achar, procure que vocês vão achar. E depois, né, vocês vão criar frases para as palavrinhas que vocês encontraram. Por exemplo, o abacaxi. Quer colocar o abacaxi de Marataízes é doce? Pode, só não esqueça, né? Espaçamento entre palavras, empregar a letra cursiva, letra maiúscula no início da frase e colocar o pontinho final, tá? Não se esqueça. Então, cada palavrinha que vocês localizarem, que vocês acharem, que vocês identificarem, vocês vão escrever uma frase. Aí, na número 3, é uma atividade no material de apoio, um jogo da memória sobre os indígenas. Então, ó, vamos lá, laranjinha. Vamos ver, jogo da memória. Achei. Aqui, ó. Então, é bem simples, tá? Recorta as gravuras,
recorta as palavras e cada palavra representa uma gravura. Por exemplo, ó, maloca, pinturas corporais, tá vendo que eles estão pintando o corpo? A pesca, o índiozinho pescando, milho, que é uma comida típica indígena, FUNAI, que a gente descobriu que é a Fundação, né, Nacional do Índio, e as comunidades isoladas, né? Lembra que tem as comunidades, né, que são chamados índios da cidade, mas também tem as comunidades isoladas, né, que vivem mais retirados, bem lá no meio da mata mesmo. Então, ó, cada gravura tem uma palavrinha característica. Então, como que vai jogar? Recorta, coloca a imagem para baixo, a palavrinha para baixo, para vocês não conseguirem ver, e vai retirando, tá? Joga como você já sabe como jogar o jogo da memória. Escolhe alguém da casa de vocês e ó, só brincar. Quem quiser tirar uma foto e mandar, eu agradeço, tá? Aí virando a folha, tem uma pesquisa para ser realizada, tá? Eu acho que não está no cronograma de vocês, mas quem quiser fazer, pode fazer. Ó, no estado ou na região onde você vive, existem comunidades indígenas? Vamos pesquisar sobre o assunto? Eu sei que aí onde que vocês moram tem comunidade quilombola, tá? Indígena eu acho que não tem. Mas vocês podem pesquisar no estado do Espírito Santo, tá? Só que jogar lá no Google, comunidade indígena no estado do Espírito Santo, que vocês vão descobrir, né? Alguma, o município certinho onde que fica. Eu acho que Kennedy não tem, Vargem Alta também não tem. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Tá? Aí, o que vocês encontrarem sobre aquela comunidade, o nome, aonde que fica, né, o nome do município, as informações que vocês encontrarem, vocês registram, tá? E depois, lá no finalzinho, tem um quadro que vocês podem desenhar. Então, de acordo com o que vocês fizeram a leitura, o que vocês entenderam, através da compreensão de vocês, como que vocês imaginam que é aquela comunidade indígena, aquela tribo indígena? Aí vocês vão fazer uma ilustração, tá? E no final colocar a fonte da pesquisa, ou seja, o site, tá? Tem o nome do site onde vocês tiraram a informação. Aí vocês escrevem o nome do site, muito simples, tá? Então, assim, vai ser um dia gostoso porque tem brincadeira lá no material de apoio e é sempre muito bom nas atividades do material de apoio. Não vem só para complementar, vem para trazer alegria e diversão pra gente, que elas são bem bacanas de serem realizadas, não é verdade? Então é isso, meus amores. Façam com capricho, com atenção. Beijos e se cuidem. Tchauzinho.